gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda. Olá, estamos estreando o programa Cidadania e Meio Ambiente. E para iniciar o programa, vou chamar nosso primeiro convidado, Dr. Eduardo Filetti. Eduardo, um prazer. Prazer é Por meu favor, aqui. fique à vontade. Eduardo, é um prazer enorme estar recebendo você no primeiro programa Cidadania e Meio Ambiente, até porque você também, além da sua multiplicidade de ações, né, é médico, é ouvidor do Santos Futebol Clube e é um ambientalista como eu, né, que na sua atividade profissional e na sua atividade como cidadão, exerce a cidadania. E aí a gente vai trocar algumas ideias, principalmente em relação, inicialmente, àquele projeto importante que você tem, além de ser, esqueci de dizer que o Eduardo também é professor da Universidade de Santa Cecília, e lá você desenvolveu um projeto sobre os pombos da cidade, o controle de natalidade dos pombos, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Obrigado pelo convite, eu me sinto honrado de estar no primeiro programa, um programa realmente que existe essa lacuna, né, na TV da Baixada Santista, de um programa que fale de ecologia e meio ambiente. Não que os programas não falem, mas um programa para debater a cidadania, o meio ambiente é uma coisa muito importante. Eu acho que esse espaço vai ser muito útil aqui para as pessoas e para a cidade, para a região, né? Então eu queria agradecer o convite da técnica e o seu convite da sua produção, Nelson. Fico muito contente de você estar com o seu programa, você que participa em diversos programas aí na Baixada Santista, né? Você que também foi candidato a prefeito, debateu ideias, né? Ou seja, é uma pessoa que está sempre lendo, sempre se reciclando. Eu fico muito contente com o seu programa agora, que é merecido. Sobre a questão dos pombos, existe um problema na cidade, né? Que é a hiperpopulação de pombos, né? E muita gente, como os ambientalistas, como os ecologistas, médicos veterinários, não querem nenhum sofrimento para as aves. Outras pessoas já são mais radicais, querem acabar a ave de qualquer jeito, né? Então a gente, para contentar os gregos e os troianos, nós temos que fazer um trabalho que não agrida a natureza e preserve o meio ambiente também. E hoje em dia, até para os próprios pombos não está bom, né? Porque tem muitos pombos, porque a nossa cidade ela tem uma geografia favorável, o derramamento de grãos imenso no Porto de Santos, não temos o falcão e gavião, que o próprio ser humano, acabando com a Mata Atlântica, ele foi afastando essas aves que faziam que se alimentavam dos pombos, né? Alguns lugares nós temos um falcão, o telespectador mais atualizado fala, poxa, mas no Guilherme Álvaro tem o falcãozinho lá? Tem, mas é muito pouco pela quantidade de pombos, né? Falar que não tem falcão e gavião seria um erro, mas tem uma centésima parte do que precisaria ter para a gente ter um bom trabalho, né? Para a gente ter um equilíbrio ecológico. E com isso o pombo se desenvolveu, os pombos começaram a crescer em PG, né? E, de uma certa maneira, a cidade ficou com muitos pombos, o que causa alguns problemas para a população. PG que você quis dizer, progressão geométrica, né? O crescimento em progressão geométrica. Isso, né? É um crescimento muito acentuado que a gente, de uma certa maneira, não dá conta. Então, o que acontece? O alimento tem abundância no Porto de Santos. Algumas pessoas dão comida, né? E as pessoas dão comida porque elas têm pena dos animais que não pediram para estar aí. Que foi o ser humano que acabou com os gaviões e falcões, então o pombo cresceu, mas eles não têm culpa de terem crescido. Então, esse problema na sociedade, né? Então a gente propôs, com estudos, com fezes secas, com fezes molhadas, fazendo fotografia dos ambientes, mandando para o setor de ciências exatas da Unisanta, fazendo um trabalho com uma interação com os alunos da biologia, com tudo a gente conseguiu, de uma certa maneira, demonstrar que existe uma hiperpopulação de pombos em Santos, no Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, nas áreas que a gente explorou durante esses 20 anos, e que nós temos que fazer alguma coisa para que a gente consiga, de uma certa maneira, equilibrar esse número de pombos sem maltratá-los. Então, na verdade, o projeto começou pela observação do problema, né? Essa observação fez com que você fosse desenvolver a ideia e o projeto dentro da universidade. O projeto acabou tendo uma multidisciplinaridade, né? Porque ele envolveu laboratório, envolveu outros setores da universidade e tudo isso você levou também para os alunos, teve uma participação do alunado nesse projeto. Como é que ele está hoje em andamento? A Unisanta desenvolve muito pesquisa, né? Eu sempre fiz pesquisa universitária, né? Por exemplo, eu inventei um aparelho para travagem em cavalos, que a Unisanta patenteou, que é uma fixação do pasto de cavalos, fizemos umas cadeiras de roda para cachorro e tal. Mas
os jornalistas, que a gente acaba conhecendo muito jornalista na universidade, né, falam que um dos maiores problemas de reclamação ou não eram os pombos, né? Então, como era um problema dos pombos de reclamação muito grande, falei, poxa, vamos fazer um estudo com isso, né? Então, como é que a gente pode fazer o estudo? Primeiro, pondo um plástico de 2x2, 2x3 nas ruas, mapeando a cidade e coletando fezes a fresco. Depois, coletando fezes secas. Depois, pegando alguns pombos que a gente encontra mortos na cidade, fazendo necrópsia dos pombos, para ver o que a poluição está causando nesses animais, por que eles estão morrendo mais cedo. Depois, fotografar o ambiente, agora com as máquinas mais possantes, fotógrafos da universidade, para a gente conseguir dimensionar quantos pombos através da bioestatística, como numa eleição, né? Sim. Como é que você sabe que um está na frente, o outro? Porque eles entrevistam algumas pessoas e fazem uma simulação disso. Então, nós fazemos uma simulação para a gente ver quantos pombos a gente tem na cidade, na região. E com tudo isso a gente faz um trabalho, entrega para a sociedade o trabalho e o nosso grupo propõe o uso de anticoncepcionais para, de uma certa maneira, diminuir os pombos sem causar malefícios para eles e para a própria sociedade, né? Mas esse trabalho, Filete, é realizado apenas pela universidade, não tem uma parceria com a prefeitura municipal? Eu digo isso pela extensão, né? Porque você tem pombos espalhados pela cidade como um todo. Então, para você atingir essa quantidade enorme de pombos, você teria que ter um trabalho de campo grande, né? Para ter uma atuação mais firme nesse projeto, né? O trabalho poderia ser feito mais rápido, porque tem 80 alunos. Então, por exemplo, cada fim de semana, nós cobrimos 2 pontos. Por exemplo, a Igreja de Imbaré, a Igreja da Pompeia, Praça Rota no Gonzaga, Jardim Castelo, Sabuó, você entendeu? E algumas regiões, por exemplo, algumas regiões no Guarujá, ou mesmo em Santos, a gente não consegue, por exemplo, levar um monte de aluno, carro da universidade, sem ter uma certa segurança, né? Então, de repente, a gente costuma ver quem é a liderança do bairro, quem é o vereador que atua naquele bairro, para ele conversar com uma liderança, para a gente poder, de uma certa maneira, entrar no bairro com câmeras, com tudo, com uma certa segurança, né? Porque, por exemplo, no Guarujá eu fiz trabalho no Morrinhos, 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou entrar no Morrinhos assim? Tudo bem que eu tenho muita gente que me conhece, assim, que conhece de TV, que conhece de trabalho, que eu já fiz caçações do Guarujá. Então, as pessoas conhecem, mas, pô, você vai entrar com um carro, com um monte de aluno, então você tem que ter uma permissão, claro, né? Infelizmente, tem que ser permissão da prefeitura, da polícia e dos vamos dizer, do chefe do bairro, né? Tem que criar toda uma logística para poder desenvolver isso, né? Exatamente. Mas e a quantidade de concepcionais que vocês utilizam para ter esse resultado, e isso vai dentro da alimentação que vocês distribuem para os pombos, é claro, né? Esse trabalho de anticoncepcionais eu vi em Roma, né? Porque nos países da Europa, eles usam os pombos como atrativo turístico, né? Então, eu ainda discuto o modal do pombo ajudando a cidade, né? Logicamente que não fui eu que pus os pombos aí, né? E nem o telespectador que gosta dos pombos foi eles que puseram os pombos aí. Porque muitas vezes, eu fui no programa de rádio essa semana, aí começaram a ligar, Filete, você tem que dar a solução para o mercado de São Vicente. Não existe essa solução pontual. A solução pontual é você pôr aquele vibrador que emite radiações, que o pombo se afasta. Mas se ele se afasta do colégio, ele vai para a rua. Mas na verdade a ideia não é eliminar os pombos, não, é manter ele no equilíbrio. Então, mas se você põe, por exemplo, populacional, né? um aparelho na tua casa, ele vai para o vizinho. Você resolveu o problema da tua casa, mas não resolveu o problema da cidade, né? Então, na verdade, as prefeituras distribuem cartilha para as pessoas não darem alimentação e tal. Mas o que eu discuto no meu trabalho, né, que eu pesquisei, embora muitos veterinários do poder público, biólogos, eles vão contra, né? A minha tese é que as pessoas só contribuem com 5% do aumento dos pombos, dando comida. Então, a dona Maria, a dona Zezinha, que é aquelas senhoras que têm bom coração, que vão lá dar comida para os pombos, elas contribuem com 5% disto. Então, a gente vai voltar àquele projeto Vovô Sabe Tudo. Nós podemos aproveitar essas próprias pessoas para elas continuarem dando comida com anticoncepcional. Ou seja, elas iriam ajudar a prefeitura, de uma certa maneira, dando comida com anticoncepcional. Quer dizer, em vez de elas estarem gastando do próprio trabalho, do próprio suor, essa comida, elas ganhariam a comida e distribuiriam com anticoncepcional. Claro. A prefeitura distribui uma cartilha onde que fala que as pessoas não devem dar comida. Eu acho que tem, assim, a pessoa vai dar comida, os pombos vão crescer. Mas só crescem 5%, porque 95% está pelo Porto de Santos. Sim. Então é um problema meio complexo. Em algumas empresas portuárias, Nelson, elas já estão contratando firmas para fazer o controle de pombos. Muitas fazem com ultrassom, muitas fazem com alguns tipos. E gaviões, né, gaviões treinados e tal. Só que o gavião vai pegar 1, 2 pombos. O resto vai se afastar. Mas vão se afastar para onde?
né? Vão se afastar para a região Onde tem alimentos. onde tem alimentos. E onde que tem alimentos? Na cidade toda, né? Sim. Mas se você, de uma certa maneira, afastá-los do porto, eles vão vir todos para cá. Então, eu acho que assim, o número também de pombos aumentou na cidade, porque o alimento do porto não dá para todos. Então, eles têm que buscar alimento aqui. Então, é uma questão que, na minha visão, não dá para resolver pontualmente, né? Sim. De repente, no Canal 3 não pode parar mais carro, um exemplo, para ter o fluxo de trânsito. Ah, mas dane-se, eu tenho uma loja com 8 garagens, tudo bem, veja bem. Eu não estou discutindo se é bom ou mau o problema, mas se você resolve o problema da sua loja, mas você não resolveu da loja do seu vizinho. Ah, mas melhorou o fluxo, é bom porque mais gente vai passar por ali, mais gente vai ver sua loja e tal. Eu não estou discutindo mérito, estou discutindo assim, você não pode querer resolver o seu problema em custo da cidade ficar com problema, Entendi. né? Outra questão muito importante, que as pessoas também acho que têm muito interesse em saber, é em relação à morte dos pombos, em relação à poluição da nossa região. O nexo causal entre poluição e morte de pombos. Eu não divulguei isso para a mídia porque eu acho assim que, como eu sou veterinário, fui o pioneiro em pegar bicho na rua e doar, montei muitas ONGs aqui em Santos, OCIPs, auxilio, eu já tenho essa pecha de protetor de animal, né? E muita gente que não gosta de animal, mas não maltrata, me vê assim como, vamos supor, que quer fazer tudo pelos animais e tal. E aí eu acho que não, eu quero fazer tudo pela sociedade, eu quero a Praia Limpa, eu tenho um projeto para a Praia Limpa, que depois eu vou comentar, eu quero aquele projeto Seu do Óleo funcionando, então eu quero a cidade, eu quero o melhor para a cidade, né? Não tenho cargo público e quero o melhor para a cidade, Claro. né? Quero contribuir, não venho aqui fazer crítica a um prefeito, um elogio a um prefeito, eu só gosto de estar sempre atualizado e tentar contribuir um pouquinho com a cidade. Claro. O objetivo é esclarecer a população. Isso. Né? Mas você veja bem, as pessoas, elas têm esse... Então, eu não divulguei, mas na verdade, tem muito pombo morrendo com problema de antracose pulmonar, ou seja, pigmentos de poluição que são encontrados nos pulmões dos pombos, né? Então, essa própria corrida pelo alimento, essa hiperpopulação de pombos, esses alimentos que às vezes são dados de maneira errada, né? Por exemplo, muito carboidrato para o pombo comer, muita farinha, muita coisa, também levam eles a problema. Porque se você pegar você vê o Paulo César Marques, aqui, nosso grande contador, um dos grandes contadores da cidade, ele e a família dele que tem pombos e de uma certa maneira criam pombos correio, eles dão vermífugo para os pombos, eles dão uma alimentação balanceada com proteína, ou seja, aqui na rua ele só está comendo mais carboidratos, né? Certo. E que o pombo teria a engordar. E com muita poluição, porque a cidade tem muitos carros, muita poluição, o que acontece? Acaba os pombos morrendo antes também. Então é a poluição atmosférica, que Atmosférica. atinge mais o pombo. Atinge mais o pombo, né? Uma coisa que a gente pode constatar, né, que ninguém na cidade fala, tal, mas se você vai, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, pro litoral, Cananéia, Peruíbe, você passa um pano na tua janela, demora uma semana para ficar sujo. Aqui em Santos, isso não é culpa do prefeito, de deputado, já é há muito tempo, né? Um dia está sujo de novo. Por quê? Talvez pelas empresas da Cosipa, talvez pelo excesso de carros da nossa cidade, talvez pela proximidade, enfim, alguma coisa existe, né? Dispersão de poluentes do terminal de grãos. Terminal de grãos, por exemplo, como a questão do mar na praia que está avançando, na praia da ponta da praia. Existe uma questão, uns falam que é pelo problema do canal, outros falam que era problema da remoção de areia, cada um fala uma coisa, né? Então, nós temos que fazer realmente um estudo nessa questão. E esse estudo também na poluição, né? Porque se você tem uma faxina na sua casa, ela vai lá, limpa tudo, ou você mesmo, a dona de casa, faz. No dia seguinte, já você põe o dedo na janela, já está sujo de novo. Então, a gente tem, assim, apesar de uma cidade linda, assim, moderna, uma cidade com praias, jardins maravilhosos, mas nós sentimos que, comparado com algumas cidades do interior, a foligem aqui em Santos é grande. Sim. Mas isso não é culpa de A ou B, isso há 40 anos atrás já era assim também, entendeu? Não, acho que a incidência melhorou em função da industrialização, né, do desenvolvimento, que também trouxe os problemas ambientais, atmosféricos, né, que não só atinge não só o pombo, né, Filete? Atinge a população humana também. Aí teria que fazer um estudo médico e tal. Mas eu entendo que o estudo veterinário, o estudo é mais fácil, né? Porque é muito mais fácil eu abrir um pombo morto Sim. do que eu abrir um ser humano morto. Que eu vou ter que ter autorização da família, a família não quer, lógico. E não é minha área, mas eu entendo que eu tenho uma área mais fácil para eu trabalhar. Sem dúvida. Porque o pombo está morto, você está tirando da rua, você está fazendo um favor. Né? E você vai com o luvo e abre o pombo, bate fotografia e tenta analisar o que eles estão morrendo. Né? Claro, mas são indícios importantes, né, que você pode exemplificar através de um exame, que é para que estudos
correlatos a esse possam ser feitos para que não atinjam o ser humano, né? É como aquela história do camarãozinho da praia, né? Que você falou no programa. É o Calíqueros. Que você falou no programa, que aqui na TV Com há muito tempo, que a pessoa é um crime ambiental você destruí-los, né? Porque através de apenas 1, 2 que você pode recolher semanalmente, você pode ver um índice de iodo, de poluição do mar. Exatamente. Então esses animaizinhos em quantidade, você recolhendo 1 ou 2 por semana, que não vai causar malefício nenhum à espécie, você consegue saber o nível de poluição do mar com estudos. E você acabando com ele, você perde o indicador, não é isso, Nelson? Exatamente. O que o Filete está falando é o que é popularmente conhecido como camarão de areia, né? Que o cidadão vai lá, pega o camarãozinho com uma bomba de sucção ali na beira da praia e depois usa aquele camarãozinho para poder pescar, né? E, na verdade, ele está desequilibrando aquele ambiente, né? Aquele nicho ecológico, né? Desequilibrando. E é um animal importante porque ele é um filtrador. Então, a água do mar entra naquela galeria onde fica o camarão de areia, ou o Calíqueros, o nome científico, e a partir dessa alimentação, né, que o animal tem, estudando aquele animal, a gente sabe a quantidade de metais pesados que existe nas nossas praias. O Nelson definiu com mais assim, a ideia que eu passei é a mesma, mas você definiu para o telespectador o que acontece. Então, você acaba com o bichinho, você perde o indicador. Exatamente. Se você acabar, por exemplo, com os pombos todos, você também perde indicadores, né? Então, exato. Eu acho que é importante. E eles comem alguns insetos também, algumas coisas que prejudicam a nossa sociedade também, porque vai desequilibrar. Se acabar os pombos, nós vamos ter mais aranhas, vamos ter mais mosquito. Então, temos que também ter o pombo também como uma ave que ajuda a sociedade. Mas desequilibrando, nenhuma espécie em desequilíbrio vai ajudar a sociedade, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, a gente está dizendo, porque falta sempre educação ambiental. Isso é uma coisa que eu sempre reclamo aqui na cidade, né? Eu acho que o Departamento de Educação Ambiental dentro da Secretaria do Meio Ambiente de Santos, e isso eu falei, e já mando um abraço para a Marise Céspedes, que é a nova secretária, que recentemente assumiu a Secretaria do Meio Ambiente. Eu falei pessoalmente a ela que eu acho que um dos departamentos que tinha que se dar mais ênfase dentro, lógico que todos são importantes, né? Mas a educação ambiental é fundamental, inclusive nessa questão que a gente está desenvolvendo aqui em relação aos pombos, para as pessoas, de uma maneira geral, saber o porquê que elas estão fazendo aquilo, né? O porquê que se está dando anticoncepcional para o pombo, né? Qual o objetivo de equilibrar a quantidade de pombos na cidade, né? Essa relação cidadania e meio ambiente, que inclusive é tema do programa, é fundamental para manter o equilíbrio não só na área urbana, como na área natural, quanto na área urbana, né? Esse equilíbrio vem da cidadania e da relação da educação ambiental com o meio, etc., que é o pressuposto fundamental para que as pessoas possam manter esse relacionamento e todo mundo viva de maneira equilibrada, né? E essa questão do pombo, eu achei importante estar falando sobre isso, porque é um projeto que você vem desenvolvendo já um bom tempo na cidade e tem uma importância grande, né? Por um lado, para algumas pessoas que não conseguem enxergar a importância desse equilíbrio, acaba se sentindo incomodada, né? Por outro lado, se ela for esclarecida sobre o problema, ela vai passar a ser um parceiro na solução do problema, né? Um aliado, né? Tudo é educação, né? Nas escolas, tal, né? É que no Brasil, a gente, infelizmente, né? A gente sempre começa pela cauda, né? A gente sempre começa, todo mundo, sempre quando o rabo coça que a gente vai tratar, né? Ninguém começa, por exemplo, pelo começo. A gente está sempre... Planejamento. Está sempre tratando pela... Então, o planejamento não existe, faltam recursos, né? Uma secretaria que não tem tanto recurso. Então, a gente sempre esbarra nas dificuldades, né? E a universidade, né? A universidade, ela tem como modal mostrar, isso eu aprendi com a Lúcia Teixeira, mostrar o problema para a sociedade. Nós não temos uma obrigação de resolver. Nós temos que mostrar o problema para que o executivo, para que o legislativo, e principalmente o executivo, se houver recursos, né, faça o projeto. Eu acho que o trabalho fica aí. Pode não ser utilizado hoje, amanhã, mas talvez daqui a 10 anos a gente consiga utilizar um trabalho e tem alguém que plantou uma sementinha que não vai sair do zero. Então esse é o que a gente deixa para a cidade, o que a Universidade de Santa Cecília deixa para a cidade. Entendi. É esse trabalho que está sendo aproveitado em outras cidades, inclusive. Mas você não acha, Filete, a minha opinião pessoal, né, você não acha que uma parceria mais afinada entre a Universidade de Santa Cecília e a Secretaria do Meio Ambiente em relação a esse projeto, para dar mais suporte, né, não seria útil para a cidade? A orientação que nós temos da direção da Unisanta, professor Roberto Patella, família Teixeira, é a gente mostrar o trabalho para a sociedade e fazer o trabalho na maior rapidez
possível, com os dados verdadeiros, não mapear nada, até porque não interessa a gente falar de coisas, nunca na minha vida me pautei por falar mentira, né? Se eu tiver que falar a verdade, doa quem doer. Então a gente passa o trabalho para a sociedade. E a CESP é minha amiga pessoal, eu conheço a família, o pai dela também já foi secretário, né, muitos anos atrás. Então acho que é uma família do bem. Se ela quiser, nós estamos à disposição na Unisanta para a gente tentar equacionar essa questão. Bom, Filete, eu vou pedir licença para você, agora a gente vai a um break e voltamos logo após. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Bom, Filete, nós temos aqui um quadro no programa chamado Os Olhos do Dono. E vamos chamar a Fabíola Fiorentino para o quadro Os Olhos do Dono. Olá, estamos dando início hoje ao quadro Os Olhos do Dono. Semanalmente, nós vamos estar aqui com consultores da realidade tributária para que o empresário tenha dicas para o sucesso da sua empresa, para que ele se destaque frente à concorrência e tenha dicas aí de gestão de pessoas, finanças, melhoria de processos. Tudo isso nós vamos apresentar para vocês semanalmente aqui no quadro Os Olhos do Dono. Esse quadro ele foi criado pela Realidade Tributária. A Realidade Tributária ela tem uma série de ferramentas para ajudar no dia a dia dos empresários. Então o quadro vem para complementar esses serviços que a Realidade oferece para você, empresário. Nós agradecemos a sua atenção e começamos hoje com o idealizador da Realidade Tributária, o José Luiz. José Luiz, conta pra gente por que foi criada a Realidade Tributária. Bom, a tributária foi criada justamente para vir em socorro para o fortalecimento, crescimento e geração de emprego para as empresas. Hoje, quem sustenta a máquina econômica brasileira é justamente o micro, pequeno e médio empresário. É o que vem sustentando 84% dos empregos no Brasil. E eu sempre gosto de deixar bem claro que a tributária é um órgão oficial informativo do Sindifesp, Sindicato dos Funcionários e Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Se você também quiser participar desse serviço e ter acesso a esses benefícios, acesse o nosso site, osolhosdodono.com.br. Semanalmente nós vamos voltar aqui com vocês para dar dicas e informações para o sucesso da sua empresa. Os Olhos do Dono volta na próxima semana. Até lá!
Bom, Filete, uma questão importante que tem a ver inclusive com a poluição das praias são os dejetos dos animais, dos nossos pets, né? Que todos nós adoramos os nossos animais, mas também tem uma questão de educação ambiental ainda não muito bem desenvolvida para que a gente não tenha esses dejetos jogados aí nas nossas praias, né? Como é que você está vendo essa evolução desse problema? Uma vez na rua, a mulher falou assim, poxa, você vai tanto na televisão e não fala para os cachorros recolherem material de fezes tudo na rua. Eu sempre falei, né? Mas assim, tá com medo de ir contra o dono do cachorro? Eu falei, não, porque a gente tem que gostar muito mais da cidade da gente do que, né? Então não tem nada a ver. Eu acredito que as campanhas sejam erradas, né? Mas não é campanha de A, B, C. Você põe uma placa na praia, não leve seu cachorro na areia, ele pode causar doença. O cara tem um cachorro, mora na hora da praia, ou mora num horto, tal. Ele tem o cachorro, às vezes ele leva para tomar banho no pet shop, dá remédio de verme e tal. Ele acha que o cachorro dele é mais saudável que gente, que um morador de rua, por exemplo, que um drogado de praia. Então ele vai falar assim, meu cachorro é mais limpo que essas pessoas que frequentam a praia, que a maioria ou que alguma parte. O que você tem que fazer? Você tem que reverter o processo, pôr a placa lá. Não leve seu cão na areia da praia, ele pode se contaminar. Agora, poxa, vai perguntar para o veterinário. Não, ele pode pegar uma micose, pode pegar um fungo. Então você tem que reverter. Mas eu falo isso há 20 anos, né? Mas nem um iluminado. Tal. No Rio, eu fiz um projeto quando era aluno, no arpoador está lá, essas placas. Não leve seu cão. Tal. Foi um projeto meu e do meu irmão. As pessoas têm que deixar essa vaidade de lado, né? De tal, uma vaidade, porque acredito que se você reverter o projeto nas escolas, como você falou, educação ambiental, é muito importante para a gente melhorar isso aí. Bom, Filete, a gente está encerrando o programa. Queria agradecer muito a sua presença nesse primeiro programa, Cidadania e Meio Ambiente. Gostaria que você fizesse suas últimas considerações. Queria agradecer o convite, deixar uma homenagem para o nosso amigo Ângelo Ramos, que faleceu essa semana, um grande santista, um grande advogado, seu amigo, nosso amigo da TV aqui. E desejar muito sucesso para você, para essa técnica maravilhosa, o cenário está lindo e que o programa alcance voos mais altos aí. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda.